Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com esse tema que é maravilhoso, neuromodulação para tratamento de doenças. Hoje eu tenho o prazer de receber a fisioterapeuta e neurocientista, a doutora Carolina Souza, para a gente falar sobre esse assunto. Dá para ficar mais de semana aqui falando sobre isso, né, doutora? Seja bem-vinda. Prazer é meu estar mais uma vez aqui com vocês e espero poder ajudar os telespectadores a responder as questões todas sobre esse assunto. Vai, com certeza. Neuromodulação. Uma palavra que é difícil, né? Então a gente pensa que está relacionado à parte neurológica. Como é que se modula isso? Precisa de um aparelho? A gente vai entender. Nós decidimos dividir o programa, então, em duas etapas, duas partes. Vamos começar pela neuromodulação invasiva, então, doutora? Sim, é uma área que tem algumas doenças que podem ser tratadas com recursos invasivos. O que eu estou falando agora de neuromodulação invasiva, eu falo de cirurgias que modulam o cérebro, de modo que o paciente consiga ter uma resposta no tratamento dessa doença que ele sofre. Bom, nós vamos nos ater a algumas doenças, especificamente essas que podem ser tratadas com a neuromodulação. E eu vou destacar a doença de Parkinson, que é uma doença relativamente comum na nossa sociedade. A cada 100 idosos, 3 têm doença de Parkinson. E os pacientes que têm indicação de tratamento de neuromodulação invasiva, no caso a cirurgia de DBS, acho que as pessoas já ouviram falar, tem uma boa resposta quando a cirurgia ela é bem feita, bem aplicada e bem indicada. Muito popular ficou esse DBS, né? Então, é a cirurgia para a doença de Parkinson. Sim. Não apenas para a doença de Parkinson, mas... É muito utilizada para isso. Isso, né? Justamente. Tem muitas evidências de tratamento para a doença de Parkinson. A sigla DBS é uma sigla inglesa, do inglês é Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda em português. E o que a gente faz na cirurgia é colocar um eletrodo em alguma região que a gente quer modular. Esse eletrodo é feito uma incisão cirúrgica para posicionamento desse eletrodo. E a gente consegue, através da neuromodulação, estimular algumas regiões cerebrais, quando a gente quer estimular, ou inibir outras funções cerebrais que a gente quer inibir. Então, por exemplo, se o paciente tem algum movimento involuntário que precisa ser inibido, a gente consegue, através de uma programação desse aparelho, melhorar esse movimento. Se o paciente precisa ter mais movimento, consegue, por exemplo, andar, ele precisa de ter um pouco mais de controle do movimento, controle motor, você consegue ajustar também essa neuromodulação, esse equipamento, de modo que o paciente tenha um movimento mais facilitado. Então, a gente consegue tratar os sintomas de acordo com a apresentação deles, através desse recurso. Eu trouxe um videozinho que dá para ser passado, que mostra como é feito o processo cirúrgico, que é feito por um neurocirurgião especialista em distúrbios do movimento. Tá, então a doença de Parkinson é o que é mais utilizado, mas eu estou pensando na sequela de um AVC. Entra nessa parte aqui que a gente está falando ou não? Então, estudos com AVC são estudos um pouco incipientes. Tá. Outras doenças que podem ser tratadas com neuromodulação invasiva, no caso da cirurgia, a distonia, que é uma cirurgia, é uma doença um pouco menos comum, assim, na nossa população, mas em centros especializados em distúrbios do movimento é uma doença relativamente comum. Que são doenças que levam a alterações no comportamento motor do indivíduo. O paciente ele tem, por exemplo, cãibra. Cãibra do escrivão é uma distonia comum, cãibra do musicista. Então, um músico que faz muitas vezes um movimento repetitivo também, ele pode ser acometido dessa doença e se beneficiaria talvez com a cirurgia. Doenças cerebelares, se o paciente, por exemplo, tem ataxia cerebelar, existem alguns relatos, não muitos ainda na literatura, que o paciente também pode se beneficiar dessa cirurgia quando você coloca o eletrodo no cerebelo, que é o órgão relacionado ao controle do movimento, no caso de lesões cerebelares. Certo? Então, a doença mais aplicada hoje em dia é a doença de Parkinson, que é a doença que tem mais estudos. Mas existe uma tendência na literatura, isso pode se aplicar em outras doenças também. A gente conseguiu separar o vídeo? Vamos colocar então
o vídeo que a doutora preparou para que a gente acompanhe? É esse vídeo? Esse é o vídeo que mostra uma simulação da cirurgia, de como ela é feita, os possíveis áreas cerebrais que podem ser estimuladas. Legal. Isso depende de cada paciente? Isso depende de cada paciente. Aqui no caso, a gente está simulando na doença de Parkinson. É colocado via estereotáxica os eletrodos. O paciente ele fica acordado durante a cirurgia. Esse eletrodo ele é conectado a um gerador que manda o impulso elétrico para o paciente. Esse gerador ele fica mais ou menos localizado embaixo aqui na região do peito. Então já é um implante, já Isso, tem um dispositivo. Implante que fica implantado. E aí a gente consegue ajustar de acordo com a queixa do doente. A gente consegue ajustar os parâmetros que são dados nessa estimulação para o paciente. Por que você é uma cirurgia muito menos invasiva do que se poderia pensar, né? Apesar de você ter acesso intracrânio, né? Você tem, é muito pequeno, não precisa abrir. Isso, é um corte muito pequeno, muito simples. O paciente fica o tempo inteiro acordado. É feito com anestesia local. Então ele fica, na verdade é uma anestesia que o paciente ele dorme um pouquinho, mas ele está atento, ele responde comandos. E por que é necessário que o paciente responda esses comandos? E participa da cirurgia o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, no caso da doença de Parkinson, que é o que a gente está discutindo aqui, se o paciente treme, na hora que você consegue introduzir o eletrodo no local certo, você faz uma avaliação e o tremor desaparece no intraoperatório. Se o paciente tem um movimento involuntário, que nós chamamos de discinesias, quando você coloca o eletrodo no lugar certo, o paciente tem uma melhora significativa do sintoma, de rigidez, por exemplo, que é um outro sintoma na doença de Parkinson. Então, o paciente ele é avaliado no intraoperatório. E fica acordado o tempo inteiro. Eu tive a oportunidade de participar de uma cirurgia recentemente, onde a queixa principal do paciente era uma dificuldade para falar. Então, eu entrei na cirurgia junto com uma fonoaudióloga e o neurocirurgião, óbvio que ele que fez a cirurgia. E durante a cirurgia, nós fizemos alguns testes de voz com o paciente. Ele falava, ela perguntava algumas coisas, gravamos a voz dele e podemos identificar essa variação de desempenho, isso no intraoperatório. Isso facilita depois no pós-operatório, até para a gente conseguir achar um parâmetro ideal de estimulação para o paciente e observar justamente o sucesso da cirurgia no próprio intraoperatório. Isso é bem interessante. Nos sistemas mais atuais, que nós chamamos de sistemas direcionais, é possível se fazer isso. E o sucesso é bem interessante, o resultado é bem interessante para o paciente. É milimétrico, né? Isso, então, justamente. Por que você precisa de uma equipe, de um profissional que esteja não só habilitado para fazer isso, mas acostumado a fazer isso, justamente. Né? Porque a gente pensa na neurocirurgia, né? São muitos os profissionais, mas tem profissionais e equipes que se dedicam a esse trabalho. Acho que isso também é muito importante. E por que a doutora fala com tanta propriedade desse momento e até mesmo da cirurgia? Ela faz parte dessa equipe. Né? Todo o estudo dela e todo o trabalho dela acadêmico está relacionado a essa área, né, doutora? Justamente na neuromodulação. Nós trabalhamos com uma equipe que é uma equipe multiprofissional, que é composta por neurologista, neurocirurgião, isso é fundamental que seja um neurocirurgião especializado e tenha facilidade no trâmite neurocirúrgico, com um neuropsicólogo, que é importante o paciente alinhar a expectativa que ele tem da cirurgia com aquilo que a cirurgia vai trazer para ele de benefício, porque muitas vezes os sintomas que ele tem não respondem muito bem à cirurgia. Então, essa avaliação pré-operatória é fundamental. E a pós-operatória, obviamente, também, até para a gente saber o que o paciente conseguiu melhorar, mas e alinhar a expectativa que o paciente tem daquilo que é possível dentro do nosso trabalho, uma vez que não é um tratamento que é curativo. No caso da doença de Parkinson, por exemplo, é um tratamento que a gente consegue melhorar bastante os sintomas, mas a gente não pode prometer que o paciente vai ficar curado, porque não é uma doença que não tem cura. É importante salientar que ele vai continuar fazendo os outros tratamentos. Né? Se o paciente faz fonoaudiologia, ele vai continuar fazendo a fonoaudiologia. Os medicamentos também vão continuar sendo tomados. Ele teve que continuar tratando com o neurologista dele. Se ele faz reabilitação, ele tem que continuar fazendo. Então,
Ou seja, ele não vai abandonar o tratamento vai continuar, mas a gente observa uma melhora significativa dos sintomas da doença, um controle da doença, quando a cirurgia é bem indicada e esse processo de neuromodulação é feito da maneira que deve ser feito. Apesar do resultado aí trazer, em muitos casos, a melhora dos sintomas e tal, não é correto a gente falar, você me corrija, que essa doença, com a cirurgia, você vai atrasar um pouquinho o desenvolvimento dela, você volta uns passos, eu creio que sim, eu creio que sim. Você tem os sintomas são amenizados ou são controlados, né? Tá. A gente melhora a expectativa de vida do doente, melhora a qualidade de vida como um todo. Tá. Então, eu tenho pacientes que operaram antes da cirurgia, ele não dirigia, passou a dirigir. Paciente que não tinha independência, por exemplo, a coisa simples como levantar da cama, se vestir e depois passa a ter uma independência para isso. Isso para nós é muito gratificante, né? Então, quando a cirurgia ela é bem indicada, você faz a avaliação pré-operatória da maneira que tem que ser feita, seguindo as recomendações dos principais guidelines de tratamento neurocirúrgico, com equipe multiprofissional, a gente observa assim uma melhora na qualidade de vida de modo geral do paciente. É óbvio que assim toda cirurgia tem um risco. Claro. Infelizmente, assim, apesar da nossa casuística, a maioria dos casos os pacientes têm uma recuperação satisfatória da cirurgia, tem um risco intraoperatório de sangramento, é pequeno, mas tem o risco intraoperatório de infecções, como você está introduzindo um corpo estranho no cérebro, por mais que você tome muito cuidado em como esse processo é feito, há um risco, infelizmente, de infecção, né? Até pelo ambiente hospitalar que você está e tudo mais. Então, infelizmente acontece. Então, o paciente tem que estar muito ciente disso, que pode acontecer, é um acidente, mas pode acontecer. Mas, graças a Deus, na maioria dos casos, a gente tem uma resposta satisfatória dentro daquilo que a gente se propõe a fazer nos pacientes que são bem operados. Ainda no Parkinson, e quanto aos medicamentos que são utilizados? Se consegue, com a cirurgia, utilizar menos esses remédios? Porque Sim. A gente pensa no Parkinson e, popularmente, a gente só consegue lembrar e pensar dos tremores. Sim. Mas nem todo mundo que tem Parkinson tem o tremor também, Isso, né? Justamente. Assim, os medicamentos, eles servem para amenizar os sintomas. O tratamento do Parkinson é um tratamento sintomático. Então, com a medicação, você consegue reduzir os tremores, a lentidão, que é um sintoma bem evidente da doença. Mas chega um momento que, por mais que você trate com os medicamentos adequados, com reabilitação, o paciente ele não responde tão bem a esse tratamento medicamentoso porque a doença vai avançando e por mais que você dê medicamento para o paciente, a resposta não é tão satisfatória. Aí que entra a cirurgia. A cirurgia, ela tem essa prerrogativa de conseguir diminuir as medicações em alguns casos. Na maioria dos casos, dependendo do alvo, onde se coloca o eletrodo, o paciente melhora os movimentos como um todo, você consegue reduzir a medicação. E esse resultado se mantém durante um período, né? Depende muito do paciente, mas a gente tem casuística com paciente operado há 5, 6 anos, 7 anos, que se mantém mais ou menos do jeito que foi feita a cirurgia. Depois a doença vai avançando, infelizmente, a resposta não se mantém. Mas a qualidade de vida do paciente melhora bastante. Você chegou a comentar de pacientes, então, que têm demandas de fala, que se ele pudesse escolher, ele escolheria melhorar a fala a outras questões. Sim. Né? Com relação ao posicionamento desse estimulador aí dentro do cérebro, pode ser que tenha mesmo que escolher? É o seguinte, existem atualmente 3 tipos de estimuladores no mercado. No mercado brasileiro, né? Existe um estimulador que é um pouco mais recente, chegou há pouco tempo no Brasil, que a gente tem essa facilidade de você escolher para onde vai o estímulo. Então, o que acontecia antigamente? Você usava os outros neuroestimuladores, às vezes melhorava um pouco para andar, mas piorava um pouco a fala. Porque o núcleo estimulado é um núcleo, chama núcleo subtalâmico, ele é bem pequenininho, um dos possíveis alvos. E aí, quando você estimula, aumenta um pouco a intensidade do estímulo de uma região, ou em alta frequência ou em baixa frequência, você piora a outra região. São áreas muito próximas dentro do cérebro.
Então, acontecia às vezes o paciente operar, ficar bem, mas piorar um pouco a fala. Hoje em dia, com esse recurso desse novo aparelho, é mais difícil isso acontecer. Você consegue dosar um pouco o estímulo quando você faz uma região ou outra região e melhora esse sintoma. A alteração da fala é uma coisa que é inerente da doença de Parkinson. Os pacientes, a voz ela fica um pouco mais pastosa, o paciente tem uma dificuldade de articulação das palavras. Ele está percebendo isso ou não? Ele percebe? Ele percebe, a família percebe. A fala fica inteligível. Isso, obviamente, quando a doença vai avançando. Além da fala, eles têm alteração da deglutição. A deglutição é um movimento automático, a gente o tempo inteiro está falando, está engolindo a saliva. A gente não precisa pensar para engolir a comida, você está comendo e conversa e engole. E como eu comentei com vocês, na doença de Parkinson, os pacientes têm uma perda do movimento automático e a deglutição é um movimento automático, os pacientes também têm prejuízo da deglutição. Então, eles têm que fazer fonoaudiologia sempre, mesmo antes da cirurgia, como depois da cirurgia, devem fazer sempre. Passar um acompanhamento com um fonoaudiólogo especializado em doença de Parkinson. Perfeito. Essa é uma utilização da neuromodulação aprovadíssima. Sim. Significa o quê? Significa que a maioria dos convênios cobrem o tratamento. Legal. Significa que é um tratamento que é disponível no SUS, em hospitais que têm a estrutura para se fazer isso. Em alguns hospitais aqui em São Paulo é possível se fazer, em outros grandes centros pelo Brasil também é possível se fazer. É uma cirurgia que tem um custo alto ainda pelo Sistema Único de Saúde para os governos, para as secretarias. Do estimulador? Sim. Do aparelho? Sim, é um aparelho caro, um aparelho importado. E mesmo para você manter uma equipe especializada em estudos de movimento, que faça esse tipo de cirurgia, é uma equipe muito especializada. Então, isso realmente gera um custo alto para a cirurgia. E os convênios cobrem a parte de internação, a parte do equipamento, etc. e tal. A maioria dos médicos também aceitam trabalhar pelo convênio, outros médicos particularmente. Perfeito. Sim, mas hoje em dia é mais acessível, cada vez se faz mais a cirurgia, mas é importante que seja feito com alguns critérios de elegibilidade. Então, para o paciente que tem o tempo certo de evolução da doença, que tem os sintomas que respondem bem à estimulação, porque não é todo sintoma que responde bem, e principalmente ser feito por uma equipe treinada, porque isso é uma chance de ter uma resposta mais satisfatória. Após a cirurgia, o paciente vai o quê? Já com o equipamento ligado para casa? Como que é isso? Então, normalmente liga durante o intraoperatório e ele vai com uma estimulação bem fraquinha. Bem fraquinha. Isso eu falo isso no meu serviço. É feito assim, mas existe uma briga na literatura se deve ligar uma semana antes, aliás, uma semana depois, um mês depois, se opera um lado primeiro ou opera o outro depois. Perfeito. Então, essa é uma discussão muito técnica, mas normalmente o que a gente segue, pelo menos, o paciente vai com o equipamento ligado fraquinho e depois ele precisa de algumas visitas esporádicas ao centro onde foi feita a cirurgia para ir ajustando os parâmetros da cirurgia. Por isso também que todo o processo é caro, né? Você Sim. precisa modular isso, Sim. você precisa ficar de olho no tempo de vida útil desse aparelho também. Sim, justamente. Mesmo porque a bateria ela tem um tempo de vida útil, precisa ser trocada. E também não é barato para trocar a bateria. Infelizmente, acho que tudo que é novo, né, do ponto de vista tecnológico, é um pouco mais caro, mas a tendência é com o tempo as coisas se tornando mais acessíveis. Você falou de momento, né, que tem critérios para se observar. Tem melhor hora de fazer essa cirurgia? Quem vai dizer isso para nós é o próprio médico que está cuidando do paciente. Acho que ele é a melhor pessoa, o neurologista, para perceber que ele está tendo uma certa dificuldade de controlar os sintomas que o paciente apresenta. Então, a gente observa que com a evolução da doença, os sintomas eles são mais difíceis de ser controlados
e dependendo dos sintomas que o paciente apresenta, é o tempo correto de se operar. Então, se o paciente ele tem um tremor de difícil controle, se ele tem movimentos involuntários de difícil controle, então é o momento certo de se operar. Vamos partir para o que seria a neuromodulação não invasiva, doutora? Então, a gente não vai mais falar de cirurgia, é isso? Isso. Embora a cirurgia seja um tipo de neuromodulação. Certo. Agora eu vou falar sobre neuromodulação não invasiva, que é agora uma área de atuação também do fisioterapeuta. Legal. Não apenas do fisioterapeuta, mas já é uma área bastante explorada pelos nossos queridos amigos médicos. E recentemente, a partir de 2012, o Conselho Federal de Medicina autorizou o fisioterapeuta que fosse treinado a utilizar esses recursos de neuromodulação não invasiva, aplicar também como instrumento a mais de tratamento de doenças neurológicas e também tratamento de algumas doenças ortopédicas que levam à dor, por exemplo. Certo? Então, e algumas doenças neuropsíquicas também. Então, a gente utiliza como um recurso terapêutico a mais no tratamento de várias doenças que a gente possa estimular ou inibir, depende do objetivo. Perfeito. Só quem sabe fazer essa avaliação é o especialista, porque às vezes a gente acha que deve estimular e, na verdade, é inibir, né? Justamente. Conta um pouquinho pra gente, então. Tem siglas, né? Algumas são em inglês e a gente tem a correlação delas em português, mas, na verdade, essa neuromodulação não invasiva pode tratar, então, quais problemas e aí você destrincha aquele que você achar mais interessante. Certo. Bom, o que nós estamos falando aqui são de alguns recursos físicos, alguns equipamentos que podem neuromodular algumas regiões cerebrais. Eu trouxe uma foto do cérebro, só para a gente se familiarizar um pouquinho mais com o assunto. Pedir para o Marco colocar, então, a foto do cérebro da doutora. Porque, doutora, é difícil, todo o nosso cérebro é tão nobre, né? Todas as regiões são tão nobres, mas cada uma tem uma função. Justamente. Né? Então, até para a gente conseguir ter uma ideia aí do que a gente está falando, pode colocar na tela a foto do cérebro, que a doutora vai explicar um pouquinho pra gente. Eu já estou vendo umas fotos que a gente vai ver aqui. Aliás, no nosso outro bate-papo, a gente falou sobre um aparelho que os pacientes com Parkinson são óculos de realidade virtual. Também faz parte? É uma neuromodulação, é um outro segmento. A gente usa como um recurso de tratamento fisioterapêutico também. A fisioterapia não deixa de ser uma neuromodulação. A gente está fazendo alguma coisa que vai mudar a atividade cerebral. Olha lá. Certo? Então, é essa figurinha aqui do nosso cérebro. Eu trouxe uma peça anatômica justamente para a gente saber como que ele é por dentro, né? Então, o nosso cérebro ele é dividido didaticamente em várias regiões. Cada região tem uma função determinada. Então, aqui mais anteriormente o lobo frontal, mais relacionado a processos cognitivos, temos a área motora, aquela região mais posterior ali é o cerebelo, que está mais relacionado ao controle de equilíbrio, coordenação motora. Ou seja, a gente vai tratar a disfunção do cérebro. Uhum. Esses recursos que eu vou discutir com vocês são basicamente dois equipamentos que nós vamos discutir, que é o TMS, da sigla em inglês, em português é estimulação magnética transcraniana. E o TDCS, que é uma outra sigla inglesa também, vamos falar em português, é estimulação magnética por corrente contínua, que são dois recursos. Até trouxe também figuras sobre o equipamento. Esse aqui que está mostrando agora é o TDCS. Pode colocar na tela. Isso. É o TDCS, é um recurso que nós utilizamos corrente elétrica para fazer neuromodulação. Você pode ver um eletrodo vermelhinho e um eletrodo azul. Legal. Um é um polo positivo, outro é o polo negativo, e nós trabalhamos com diferentes de correntes entre esses polos. É uma técnica relativamente fácil de ser aplicada do ponto de vista técnico, mas difícil no sentido de complexidade da área cerebral que você quer estimular. Então, ela consegue estimular regiões do córtex cerebral. Dependendo da disfunção que o paciente tem, você consegue tratar várias doenças. Se o paciente, por exemplo, teve uma lesão na área motora, que é relacionada ao controle dos movimentos, a área motora primária, você consegue fazer uma estimulação nessa área, você consegue melhorar o movimento da pessoa, aumentar a força muscular, dependendo do objetivo do tratamento. Isso pode ser feito tanto pelo
TDCS, que é esse equipamento que ele mostrou aí agora, quanto pelo TMS, que é o outro equipamento que tem outra a figurinha foto, né? Aí também. O Marco vai achar são ali, a gente muitas já mostra. fotos. Sabe o que é interessante? Porque para o leigo é muito difícil a gente saber a diferença, mas o importante é a gente saber que buscando a equipe multiprofissional que está habilitada, vai ser feito aquilo que foi melhor para cada caso. Sim, justamente. O que a gente tem que entender, acho que de tudo que eu falei aqui, é o seguinte: são recursos físicos, então são equipamentos que a gente pode utilizar para modular o cérebro. Modular o cérebro no sentido de você mudar o que está disfuncional para tentar trazer uma função normal para aquilo, ou próximo do normal. Então, pode ser utilizado tanto o TMS quanto o TDCS, dependendo do objetivo. Então, por exemplo, o TDCS é um equipamento que a gente pode utilizar mais em crianças. É esse aparelho aí? Esse aparelho. Legal. A gente pode utilizar em crianças, por exemplo, com paralisia cerebral, porque a gente pode tratar o paciente ao mesmo tempo que ele faz o exercício, ele recebe a estimulação. Excelente. E a partir de que idade pode trabalhar? A partir dos 3 anos já tem descrições na literatura. Se a criança nasce com algum atraso motor ou teve uma lesão. Porque a gente ainda tem um ganho da plasticidade cerebral, Isso, né? justamente. O que o equipamento faz, ele abre uma janela de plasticidade cerebral. Legal. Para a gente ajudar o cérebro a melhorar essa disfunção que é causada pela lesão. Então, é aplicado em várias doenças, né? A gente pode aplicar. Dependendo dos sintomas que o paciente apresenta. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra que isso não é um tratamento novo. Embora já tenha... Embora pareça novo, né? Embora já tenha novo, não dá para ver muito bem os numerinhos, mas aqui na primeira coluna à esquerda, em amarelo, mostra quando começaram os estudos. Isso em 1985. Legal. Essa coluna grande amarela aqui mostra agora o ano de 2017, esse gráfico mostra uma estatística de quantos estudos foram feitos durante esses anos. Que ótimo, já para ver que cresceu muito. Né? Justamente, então cerca de 11 mil estudos atualmente foram publicados sobre esse assunto. Embora não seja muito utilizado ainda no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa é algo que já tem sido incorporado nos tratamentos de várias doenças que têm disfunções cerebrais como causa. Certo? Então, o que a gente vai fazer no tratamento? A gente elege uma área que está disfuncional. Eu falei, por exemplo, do AVC. O paciente ele tem uma lesão que ele perde o controle, por exemplo, do movimento do braço ou do movimento da perna de um lado do corpo. Você consegue estimular tanto a área lesionada, aumentando as funções daquela região. Você consegue estimular essa área, quanto, dependendo do tratamento, você consegue inibir a outra área. Que o que acontece no AVC, você deixa de utilizar o braço, por exemplo, por conta da lesão. O paciente teve uma lesão, ele perde o movimento daquele lado. O lado oposto, ele acaba ficando hiperestimulado, meio que tentando suprir um pouco a função do lado que está prejudicado. Fica hiperativo. O que a gente faz como tratamento às vezes, inibir um pouco a região do outro lado para conseguir modular o lado contralateral, a lesão. Estou explicando assim algo técnico, mas a gente tem que pensar que o objetivo é melhorar a função do paciente como um todo. Então, no caso do AVC, tem recomendação nível B pela Federação Internacional de Neurofisiologia Clínica. Existem alguns centros de pesquisa que já fazem trabalhos em pacientes com AVC, mesmo pacientes que tiveram AVC há muito tempo, pacientes que têm a doença crônica, pode ser feito, como também os pacientes que têm a doença relativamente recente. Então, pacientes que têm a doença agudamente. Então, o paciente teve um AVC, depois de um mês ele começou a fazer a fisioterapia, você pode utilizar como recurso para aumentar o ganho da sua fisioterapia com esse recurso. Isso melhora, então não é que vai fazer isso, não vai continuar fazendo a reabilitação, a fisioterapia. Não, mas você aproveita essa janela mesmo no adulto. Isso, é um recurso a mais. Isso tanto para um paciente adulto como uma criança que nasce com uma alteração no desenvolvimento motor, você pode utilizar estimulando a mesma área cerebral que controla os movimentos, com um resultado bastante interessante. Agora, doutora, só se consegue ter esses equipamentos são
muito caros, acredito eu. Então, em clínicas comuns de fisioterapia, a gente não vai encontrar. Você só consegue esse atendimento e esse recurso nesses centros especializados, então, em hospitais, em lugares que estão mais à frente nesses estudos? Isso. Como eu falei, assim, mesmo o Conselho Federal de Fisioterapia autorizou o uso a partir de 2012 aqui no Brasil. Então, é uma coisa que é relativamente nova para tratamento em reabilitação, que é o que a gente está discutindo agora. Muitos fisioterapeutas nunca nem ouviram falar do tratamento, infelizmente. Mas existem agora um processo de formação, a própria Academia Brasileira de Fisioterapia Funcional, de Neurofisioterapia Funcional, está tentando fazer cursos para que os fisioterapeutas tenham mais acesso a esse recurso como tratamento. Alguns hospitais já têm disponível, tanto pelo SUS, não apenas aqui em São Paulo, mas em outros centros pelo Brasil também. E algumas clínicas particulares em São Paulo também já têm esse recurso, não apenas em São Paulo, mas em outros centros também. É importante que haja um treinamento para que se aplique, principalmente o TDCS, que é um equipamento, o TMS, que é um equipamento que, se você não sabe ajustar no tempo correto, na frequência correta, enfim, os parâmetros do equipamento, o paciente pode ter o risco de ter convulsão. Isso é fazendo a sessão. Então, você precisa respeitar os limites de segurança do equipamento e conhecer o histórico do paciente. A gente vai falar de efeito adverso. O efeito adverso, que já é documentado, é a convulsão. Então, na verdade, a convulsão, o paciente que convulsiona é uma contraindicação para que seja feito a neuromodulação. Quem tem epilepsia, então? Então, isso é meio discutido na literatura. Não necessariamente. Pelos protocolos, sim, mas existem estudos que estão sendo feitos na literatura que eles usam até para tratamento de epilepsia. Legal. Óbvio que você não vai estimular a região do foco epilético, mas você pode estimular áreas vizinhas que podem ajudar na resposta do tratamento e o paciente pode melhorar. Agora, está falando de contraindicação. Então, o paciente que tem histórico de convulsão, então é uma contraindicação absoluta que se faça. Por exemplo, se o paciente faz uso de drogas, não pode fazer neuromodulação. Se o paciente usa álcool na noite anterior, não pode fazer neuromodulação. Qualquer coisa que muda muito a excitabilidade cortical não é recomendado, porque pode acontecer de ter uma crise epilética durante o tratamento, isso é um risco. Certo? Então, toda vez que o paciente chega no consultório para fazer o tratamento, eu faço uma entrevista, pergunto como foi a noite anterior, se dormiu bem. Se o paciente tem histórico de convulsão, eu procuro não fazer. Tá, que é para não entrar aqui na questão do efeito adverso, que pode acontecer, não é que vai. Isso, justamente. Mas só pelo fato de haver uma possibilidade, pesa o ganho-benefício. Sim, justamente. Eu, particularmente, já tratei pacientes com histórico de convulsão, mas nunca tive problema do paciente ter uma crise durante o tratamento. Mas nosso serviço no Hospital das Clínicas, que a gente usa muito para tratamento de pacientes com depressão, o serviço tem 13 anos de tratamento de neuromodulação em pacientes com depressão, que é o que mais tem estudos de MT para depressão. Temos 4 casos relatados apenas de convulsão no serviço. Então, de 2 pacientes com histórico já de convulsão, um paciente que não dormiu a noite inteira e foi fazer o tratamento, convulsionou lá durante, e um paciente que fazia uso de drogas e não informou a equipe, e aí teve um episódio assim. Infelizmente. Então, assim, a gente tem que fazer uma triagem para que haja segurança para evitar que o paciente tenha qualquer tipo de desconforto durante a aplicação. Você falou da depressão. Hoje muita gente vem sendo diagnosticada com depressão, mas a gente nem passa pela cabeça que dá para fazer neuromodulação. Quais são os benefícios? Dá até para... Lógico, quem tem depressão muitas vezes faz uso do medicamento. Sim. O medicamento não impede a neuromodulação, o medicamento ajuda, a neuromodulação ajuda no efeito do remédio? Então, justamente, os casos de neuromodulação, normalmente, para tratamento com pacientes que têm depressão,
é indicado para tratamento para pacientes que são refratários ao uso de medicamento. Aquele paciente que já tentou de tudo, já tomou lítio, já tomou todos os tipos de medicamentos para depressão e não teve boa resposta, a gente indica a neuromodulação. Existem estudos na literatura que comprovam que se você for comparar o custo-benefício em tratamento que o paciente faz de medicação e só de neuromodulação, se for comparar um tratamento com outro, apesar das sessões de neuromodulação não serem baratas se você for pagar para fazer o tratamento, o custo-benefício é menor. Ou seja, o paciente gasta menos em fazer estimulação magnética do que se ele faz tratamento medicamentoso por muitos anos e aquilo tem um custo muito alto. Então, tem alguns serviços que estão até fazendo tratamento associado, na maioria dos casos é associado, ou então apenas com neuromodulação para tentar diminuir o custo efetivo do tratamento de um modo geral. Certo? Mas para enxergar esse custo sendo menor com a neuromodulação, tem que enxergar a longo prazo, né? Sim, claro, justamente. Inclusive, eu estou falando de um estudo australiano que fez essa comparação do custo efetivo de um tratamento que o paciente usa durante muitos anos, um tratamento com antidepressivo, e ele compara, porque a média de sessões que o paciente faz quando tem depressão são 20 sessões. E depois sessões de manutenção. E o paciente, geralmente, quando tem depressão durante muito tempo, ele já tomou muitos remédios durante muitos anos, e depressão acaba sendo uma doença crônica. Então, se você for comparar o custo-benefício, às vezes o paciente se beneficia mais fazendo a neuromodulação do que fazendo o tratamento com a medicação. Quantas sessões são necessárias, então, você falou? Para depressão, os protocolos preconizam 20 sessões. Uma vez por semana? Não, uma vez por dia. Ah, uma vez por dia? Isso, por dia. O tratamento, ele tem fases. Tá. E é aí que você precisa da disciplina do paciente. Justamente. Também. A adesão é fundamental. Se o paciente ele não adere, não adianta. Qualquer tratamento é assim. Mas esse, no caso, é importante que haja uma adesão significativa do paciente para que tenha uma resposta melhor. O que acontece? Tanto quando a gente opta por fazer o TMS quanto o TDCS, os equipamentos eles têm uma fase, os tratamentos que nós chamamos de indução. Que é importante que o paciente faça algumas sessões seguidas, dependendo da doença. Os protocolos variam de 10 sessões a 15 sessões, a 20 sessões no caso da depressão. Que é importante que o paciente faça todo dia aquela aplicação, porque você vai fazendo uma neuromodulação cerebral. Você vai abrindo uma janela e ele não deve parar os outros tratamentos. Então, se ele faz fisioterapia, ele deve continuar fazendo a fisioterapia. Se ele faz tratamento com terapia cognitivo-comportamental para depressão, ele deve continuar fazendo a terapia, ele deve continuar tomando os remédios. E tem a fase da indução do tratamento, que é onde a gente tem uma resposta e aquilo a gente quer manter a resposta. Certo? Então, o que acontece? O paciente ele tem a fase de indução. Aí depois ele volta 15 dias e faz mais uma sessão, depois ele volta um mês e faz mais outra sessão, isso durante 6 meses, que é o que dura mais ou menos o tratamento. Certo? Então tem aquela fase de indução, que são várias sessões iniciais, e fases de manutenção, que são sessões espaçadas, que duram até 6 meses. E os estudos mostram o que com relação à depressão? Que a pessoa sai desse quadro? Então, é muito difícil falar de cura de depressão, né? Que são doenças, é uma doença crônica. Uhum. Mas o que a gente observa na maioria dos relatos é uma melhora significativa da qualidade de vida, melhora de motivação. O que eu observo na minha rotina é o paciente que não tinha uma resposta boa com a medicação passa a ter. Então, o que a neuromodulação faz é, às vezes, aumentar a ação do fármaco que o paciente já toma, é potencializar a ação do fármaco que o paciente já toma. Certo? Então, ele tem uma resposta mais satisfatória aos tratamentos de um modo geral. A gente já fez uma entrevista aqui com até uma como eu já vi casos, desculpa te cortar, casos de pacientes que deixam tomar o remédio depois de fazer o tratamento com a neuromodulação também. Agora, não posso afirmar que ele ficou curado. Perfeito. Acho que isso é uma coisa que o médico precisa avaliar, o próprio paciente precisa avaliar da necessidade ou não de continuar tomando o remédio. Quem teve uma vez a depressão está mais propenso a ter de novo. Quero saber se essa neuromodulação não invasiva pode também servir para um trabalho aí da enxaqueca. Eu sei que tem muita coisa muito bem estabelecida
Mas quero saber se pode ser uma chance. Se não tem estudo ainda, se pode vir a ter, porque as coisas vão caminhando a passos largos, né? Claro, claro. Conta um pouquinho pra gente. Claro. Bom, como eu falei, a gente pode tratar qualquer área do cérebro, do córtex cerebral. Com relação à enxaqueca, os estudos estão muito incipientes ainda, são estudos que estão sendo iniciados há pouco tempo, então a gente não tem muitas evidências científicas para se fazer tratamento de enxaqueca, embora alguns centros fazem meio que off-label, né, sem uma comprovação muito científica, mas a gente percebe uma resposta na prática quando você faz. Doutora, os estudos são maravilhosos e cada vez mais eles comprovam eficácia e eficiência. Eu acredito que cada vez mais a neuromodulação vai servir para outros tratamentos, né? Esse leque vai ampliar. Mas você falou que não basta, há a possibilidade do fisioterapeuta trabalhar com isso, mas não é todo profissional que trabalha com isso. Nós vivemos hoje uma situação da nossa população envelhecendo e vamos chegar num nível onde vamos ter mais idosos do que jovens. A ideia é que mais profissionais se interessem por essa área, porque é o que a gente vai precisar no futuro, né? Sim, as doenças do envelhecimento são, eu acredito que um dos maiores alvos de tratamento de vários especialistas, né? A gente tem usado neuromodulação também, isso meio off-label. Quando eu falo off-label, é algo que não tem muitas... não é algo que é recomendado pelo seu conselho que você faça, mas você pode fazer, você tem o respaldo da técnica, você pode fazer se guiando por estudos científicos que comprovem a eficácia. Muito do que começa off-label, né? Justamente. E óbvio que o paciente tem que estar ciente disso. Tudo é discutido com o paciente antes e o paciente que vai tomar a decisão se ele quer tentar sim ou não, né? Eu, por exemplo, tenho experiência em fazer alguns pacientes com doença de Alzheimer, que é uma doença que todos os tratamentos que a gente faz para doença de Alzheimer são tratamentos que ajudam o paciente a ter um pouco mais de qualidade de vida, mas é uma doença muito triste, tem uma evolução muito ruim e é muito angustiante para a família ter um doente que vai perdendo as capacidades mentais. Então, a gente acaba fazendo, em alguns casos, em áreas relacionadas ao controle da memória, e a gente observa, às vezes, ganho de atenção, ganho de alguns aspectos relacionados à memória, mas foi o que eu falei, é tudo meio off-label, porque é uma tentativa de uma melhora de qualidade de vida para o paciente, mas não é algo que você tem uma comprovação científica que, de fato, 100% dos pacientes que fazem vão ter algum tipo de benefício. Como em tudo em medicina, né, o seu objetivo é tentar trazer um benefício para o paciente, mas nem sempre o tratamento responde da maneira que deveria responder, porque o sistema biológico é muito mutável. Sim. Às vezes o que eu faço para você funciona para você, mas não funciona para outra pessoa. Eu acho importante as pesquisas, né? Justamente para a gente tentar desvendar aquilo que não foi desvendado e cada um constrói, colocando um tijolinho dentro daquele mural que é enorme e uma variedade enorme de doenças que podem ser tratadas com esse recurso, mas não são todas as doenças que respondem bem ao tratamento. A gente sabe que tem doenças que têm um nível de recomendação maior, porque são mais estudadas até pela frequência da doença, mas essas doenças que são menos comuns, a gente faz meio que off-label, uma coisa que é uma tentativa de resposta. Então, hoje é possível fazer neuromodulação para o tratamento do Alzheimer? Não é algo que é recomendado. É o off-label? É o off-label. Tá. Certo? Então, mas percebe-se uma ajuda para pode-se trazer benefícios. Tá. Em alguns casos, a gente observa. Tem que escolher bem, né? Isso. Obviamente, em pacientes em estágios iniciais, eu nunca tratei paciente em estágio avançado, mas a gente observa um ganho funcional. Tá. Tem pergunta aqui da telespectadora. Ela ligou para cá, te pergunta de alucinações. Ela faz a pergunta como se te perguntando se pode ser um sintoma de Parkinson. Mas eu vou ampliar aqui porque eu sei que tem uma indicação para alucinações. Isso, né? A neuromodulação é indicada para tratamento, isso é algo que já é reconhecido pelo Conselho Regional, indicado, está no rol da ANS, tratamento para alucinação auditiva
a gente utiliza a neuromodulação para isso. A gente faz estimulação no córtex auditivo. É o zumbido ou não só o zumbido? Tá. Zumbido é um tratamento para isso. Em relação à doença de Parkinson, em estágios avançados, o paciente às vezes tem alucinação. Tem que verificar o que o paciente está tomando, porque tem alguns medicamentos que podem favorecer esse quadro de alucinação. Então, tem que conversar com o médico, de repente mudar a medicação. Tem medicações que causam isso, então você pode até remover 100% da medicação e o paciente apresenta uma melhora quando você faz isso. Da mesma forma, a esquizofrenia, dá para utilizar a neuromodulação? Sim. Sim, eu não tenho muita experiência com o tratamento de pacientes com esquizofrenia, mas eu sei que lá no Hospital das Clínicas eles fazem tratamento para pacientes com esquizofrenia na psiquiatria. Pelo que eu estou percebendo, chave para você ter o que seria aí o tratamento ouro de tudo que a gente falou aqui e de qualquer outra patologia que seja, é você ter uma equipe. E aí, veja bem, às vezes você não está preconizado para você fazer o acompanhamento da fisioterapia e reabilitação dentro do mesmo centro. Eu entendo isso, mas que pelo menos o teu médico saiba justamente dessas opções, essas alternativas, das ferramentas de tratamento que a gente tem hoje. Sim, justamente. É relativo, como eu mostrei para você aquele gráfico, né? É um tratamento que não é novo, mundialmente falando, mas aqui no Brasil as pessoas ainda estão se familiarizando com esse tipo de recurso. Algo que a gente tem visto uma resposta bastante interessante é para tratamento de dor. Quando o paciente tem dor neuropática, dor crônica por conta de fibromialgia, osteoartrose do joelho, enfim. Se a gente estimula a área motora desses pacientes, a gente consegue uma resposta interessante para amenizar a dor. Algumas sessões são importantes que sejam feitas e a gente observa a melhora do resultado do controle da dor. Às vezes o paciente não responde tão bem ao tratamento medicamentoso e pode tentar a neuromodulação para tratamento da dor também. Tá. Paciente que... você falou dessa área da dor, nós não vamos aprofundar muito nessa questão. A gente vai ficar mais no que é o trabalho diário da doutora aqui, mas também vale lembrar que o teu médico deve saber dessa opção. Desse recurso. Recurso a mais, né, de tratamento. A neuromodulação para dor, existem vários trabalhos que comprovam a eficácia e recomendação nível B da Federação Internacional de Neurofisiologia Clínica, nos principais guidelines, então é algo que já dá para se fazer com uma certa segurança. Paciente que tem alodínia, que é uma dor difícil de tratar, fibromialgia, que o paciente tem dor no corpo inteiro, você consegue estimular a região de controle motor do paciente, o paciente tem uma resposta interessante. A Rosa, do Rio de Janeiro, a doutora ligou para cá, ela é idosa, ela conta que não consegue mais guardar nada na memória. Pergunta se algo que a gente está falando aqui poderia ajudar até numa coisa preventiva. De repente ela não tem nenhuma patologia, mas ela está percebendo essa dificuldade. Pode ser? Você sabe que a neuromodulação, de um modo geral, ela aumenta o desempenho cerebral. Então, vou fazer só um gancho de um assunto que a gente não falou ainda, mas é interessante falar, tem a ver com o que ela está perguntando. Foi muito utilizado agora nas Olimpíadas e mesmo na Copa do Mundo, aquele equipamento que eu mostrei para vocês, que é o TDCS. Tá. Para aumentar a performance de um modo geral dos atletas, para aumentar a força muscular, a atenção. Então, se você estimula a região cerebral relacionada ao controle atencional, você melhora a atenção. Então, para um jogador de futebol que precisa ter atenção na jogada, se você estimula, o jogador tem uma resposta melhor. Se você estimula a região do cérebro relacionado ao aumento de força muscular, por exemplo, a motora, e pede para o paciente fazer carga, exercício com força muscular, isso aumenta o desempenho se ele fizer com a estimulação ligada, por exemplo, nele o tempo inteiro. Então, os atletas usaram muito isso. O que é interessante é que é algo que é difícil você pegar no doping, que é um doping, entre aspas, elétrico. Então, a gente já tem... Então, é uma coisa do bem. É uma coisa do bem, tá. Pode se fazer,
Mas é algo que você não consegue, eu diria que você não consegue mensurar se a pessoa fez ou não. Perfeito. Porque no doping químico, se a pessoa usa uma substância, você faz um exame de sangue, você detecta a substância tal, ou na urina, tal. Agora, se você usa algum recurso para aumentar o desempenho do seu cérebro, não tem como mensurar isso. Um recurso elétrico. E a pessoa poderia fazer isso sempre? Sim. Sim, então eu tenho experiência, até comentei com meu namorado, ele é campeão brasileiro de jiu-jitsu e vai participar do Campeonato Pan-Americano no ano que vem. E eu brinquei com ele, falei, vamos fazer um treinamento com o TDCS, ver se melhora a sua força, o seu desempenho, porque os atletas estão usando isso. Ótimo. Então a gente tem isso documentado na literatura, melhora do desempenho, da força muscular, da agilidade, da coordenação. Isso eu falo do ponto de vista físico, mas você pode também desenvolver o seu potencial cognitivo se você estimula regiões cognitivas. Então, melhorar a sua atenção, melhorar o aprendizado para um novo idioma, enfim, uma nova profissão. Isso já é algo que já tem sido utilizado. Até crianças que têm déficit de atenção. Sim, é utilizado para tratamento de TDAH. Isso é algo que já tem bem documentado na literatura. Ou seja, se de repente essa senhora tem um prejuízo de memória, se você estimula a área relacionada ao controle de atenção, de memória, né, memória de curta duração, é interessante se fazer sim. E uma pessoa saudável, que queira melhorar o seu desempenho profissional, quer ficar mais atenta, ou quer melhorar o seu desempenho físico numa atividade física que ela faça, você pode fazer também. Inclusive, eu estive agora em junho no Congresso Mundial de Parkinson, foi no Canadá, e lá eles mostraram alguns estudos com TDCS. Estava falando de doença de Parkinson, mas eles mostram alguns estudos em saudáveis, pessoas saudáveis também, mostrando um boné que é acoplado aos eletrodos, você coloca o boné e joga, por exemplo, alguma atividade, golfe ou basquete, ou qualquer atividade esportiva. Você consegue melhorar o desempenho na própria atividade. Ou seja, é um recurso que dá para você melhorar ainda mais a sua performance, a sua habilidade esportiva de um modo geral. E as seleções da Alemanha, por exemplo, que ganhou de 7-1 do Brasil, e outras seleções, a gente tem conhecimento que eles utilizaram isso como preparação para os Jogos aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. Atender a telespectadora que está na linha, eu falo com a Risalva Maria, da cidade de Escada, em Pernambuco. Oi, Risalva, tudo bem? Denise, eu assisto você. Denise, eu assisto você. Obrigada, Risalva. Pronto, eu quero saber que eu tenho um filho que chama-se Josias Oliveira de Albuquerque. Eu queria saber que ele tem problema de depressão e esquizofrenia. Mas ele tem um derrame há de 4, 5 anos. Eu estou assistindo você aqui agora, junto com a doutora. Eu queria saber dela se esse tratamento que ela está falando aí serve para ela e aonde eu consigo esse tratamento. Risalva, o seu filho, então, sofre com depressão, esquizofrenia e ele teve um derrame, é isso? Teve um derrame, ele ficou com sequela na fala. Ficou com sequela na fala. Tá, Risalva, um beijão para você, para o pessoal de Escada, em Pernambuco. Muito obrigada pelo seu carinho, viu? Pela sua audiência. Continue nos assistindo sempre. Você pode ligar sempre que você quiser, tá bom? Tá mais do que convidada a ligar para cá todos os dias. Doutora, como é que a gente ajuda a telespectadora? Risalva, eu vou pedir para você procurar a Universidade Federal de Pernambuco. É um dos maiores centros de pesquisa de neuromodulação do Brasil, está lá na UFPE. É comandado pela doutora Kátia Monte Silva, que é uma colega e que é uma das sumidades no Brasil em pesquisa com neuromodulação e reabilitação. E eu tenho certeza que ela vai te atender aí dentro da possibilidade do Hospital Escola. Com certeza ela pode ajudar o seu filho aí. Procure por ela. Perfeito. Ela fala, então, são várias demandas, né? Tanto a depressão, a esquizofrenia e a sequela do AVC que se tem.
pode ter ganho em fazer Sim, a neuromodulação. claro. Acho que é importante passar por uma avaliação. Porque só pode fazer se ele estiver dentro dos critérios para fazer. Justamente, então, critérios de segurança. Isso. Não adianta aqui a doutora falar que tem benefícios, porque para a maioria das pessoas pode ter, mas se ele tem alguma das questões ali, que ele vai preencher algum pré-requisito que é contraindicação, Sim, aí ele não vai fazer. Justamente. É importante salientar também que nem todo paciente se beneficia com a neuromodulação, por algum motivo que a gente não sabe explicar. Mas é algo que tem sido feito, né, pelo mundo inteiro, e a maioria dos casos os pacientes têm uma boa resposta. Mas é importante estudar cada caso, e o que eu faço muito é mudar o tratamento se ele não está indo de acordo com aquilo que eu espero. Então, de repente, eu procuro programar um protocolo para o doente e eu vou observando se ele não está respondendo bem por algum motivo, eu tento mudar durante o tratamento. Ou seja, a gente tem que observar bem o paciente e ir reavaliando de tempos em tempos. Periodicamente, lógico. E também das sequelas, que de repente, eu acho que o que preocupa mais a telespectadora foi a sequela do AVC, né? Mas fazendo a reabilitação, tendo acompanhamento, a gente percebe melhoras, justamente, né, doutora? E com relação mesmo sem a neuromodulação. Mesmo sem a neuromodulação. Isso é importante salientar, que já é o que é comprovado cientificamente, os benefícios da fisioterapia neurológica no tratamento das disfunções neurológicas. É importantíssimo que haja um acompanhamento do fisioterapeuta. E a neuromodulação é um recurso a mais que pode melhorar ainda mais, certo? Mas é importante que ele faça um acompanhamento semanal com o fisioterapeuta. Tá, então hoje esse tratamento da neuromodulação, ele também está dentro do que o convênio vai cobrir? A gente pode fazer pelo SUS? Então, o SUS, foi o que eu falei para você, assim, alguns centros de pesquisa no Brasil eu sei que tem o tratamento de neuromodulação. Os convênios para depressão é algo que já é figurado dentro do rol da ANS. Os convênios cobrem tratamento de depressão, alucinação auditiva e mapeamento cirúrgico. É algo que eles usam para mapeamento cirúrgico, é algo que os convênios cobrem. Para outros tratamentos, eu creio que com o tempo isso vai ser mudado. Sim. Porque existe uma procura muito grande desse tratamento. E os convênios não vão querer ficar tendo briga com o paciente. Então, eles vão mudar também. Eu creio que é uma conversa que tem que ser entre os médicos e os fisioterapeutas e as fontes regulamentadoras, e o próprio convênio, e o nosso governo, né, para que isso seja mais acessível, que todas as pessoas tenham acesso ao tratamento. O pessoal está ligando para cá, também me perguntando no Facebook, para você repetir... os efeitos adversos, então, da neuromodulação, porque tem, então tem que falar. Sim, então, o principal do TMS, que é a estimulação magnética transcraniana, estou falando assim em inglês, gente, porque eu estou acostumada a ler coisas em inglês, e às vezes me confunde, mas é estimulação magnética transcraniana em português. Então, o principal efeito adverso é a convulsão. Então, o paciente... tem que ter um critério para se fazer. Se o paciente tem histórico de convulsão, normalmente a gente não faz, certo? É uma contraindicação. O paciente pode ter um pouquinho de dor de cabeça depois, porque ele recebe alguns pulsos na cabeça, né? Você coloca o equipamento em contato com o escalpo e o paciente recebe uns pulsos, que é a estimulação. Então, alguns pacientes reclamam um pouquinho de dor de cabeça, alguns casos, né? Não é todo mundo que tem. O paciente ele sente um pouco, às vezes, de sonolência depois da aplicação. Tem paciente que dorme um pouco mais do que deveria, ou então uma sensação um pouco assim de cansaço, um cansaço que é um cansaço que está jogando um monte de informação no cérebro da pessoa, ela fica realmente cansada. Então, pode acontecer que o paciente durma um pouquinho mais, sente mais sede depois. Então, esses são os efeitos adversos da estimulação do EMT, isso, da estimulação magnética transcraniana. Do TDCS, o efeito adverso, porque normalmente a gente coloca o eletrodo em contato com a pele e tem uma interface que é uma esponja. E essa esponja tem que ser molhada com soro fisiológico. Se não tiver molhada com soro fisiológico, e é soro fisiológico, não é água, não é qualquer outra coisa, pode acontecer do paciente ser queimado. Uma vez eu
li um artigo que falou sobre isso, um artigo de efeitos adversos. O paciente assim, teve uma queimadura porque a pessoa que aplicou não teve esse cuidado de usar soro fisiológico. E na quantidade suficiente Isso. também, né? Então, porque você tem que deixar úmido. Tá. Fora isso, nada. O paciente ele só sente um formigamentozinho na hora da aplicação, não sente dor de cabeça, mal-estar, náusea, nada disso. Então, se a pessoa tem esse cuidado de umidificar a esponja com o soro fisiológico na hora da aplicação, não tem nenhum tipo de efeito adverso. O paciente que tem convulsão pode fazer? Pode fazer. Tá. A diferença é que um aparelho, ele gera o que nós chamamos de potencial de ação, que é uma maneira de comunicação cerebral, que é o EMT faz isso, e o TDCS não faz. Ele trata por corrente contínua, você não tem despolarização do neurônio, então não corre o risco de convulsão. Então, se um paciente tem convulsão, o que eu faço? Eu faço o TDCS, que aí não teria esse risco potencial de convulsão. Então, nesse paciente que ele precisa e ele está contraindicado para o EMT, você faz o Eu faço outro? o TDCS. A diferença é que existem mais estudos com TDCS, com TMS, é muita sigla, a gente confunde. Com TMS, existem mais estudos e a impressão que eu tenho é que o potencial de efeito é melhor também. Tá bom. E em crianças a gente usa o TDCS, por quê? Porque normalmente a gente faz a terapia junto. Você coloca o eletrodo e, e a criança faz exercício, faz brincando. E outra coisa, para você fazer o TMS, o paciente tem que ficar sentado e parado, com a bobina aqui na cabeça dele o tempo inteiro, 20 minutos, 15 minutos, dependendo do tempo da aplicação, 40 minutos. Ninguém consegue deixar uma criança parada 40 minutos com equipamento estimulando. Então, a gente faz o TDCS na criança e o outro equipamento nos adultos. Algum cuidado especial após cada sessão dessa neuromodulação, seja com o EMT ou com o ETCC? É isso. Cuidado que a gente pede antes das estimulações, o paciente tem que fazer com a cabeça seca, não com o cabelo molhado, porque interfere na corrente, por exemplo. Se você vai fazer o TDCS com o cabelo molhado, você espalha a corrente para tudo quanto é lado, você quer uma corrente focada numa região cerebral. E o TMS a gente prefere também que o paciente faça com o cabelo limpo, mas seco. Corre o risco também, às vezes, se a pessoa faz chapinha, alguma coisa assim, alisa o cabelo, mudar um pouco a qualidade não do tratamento em si, mas a resposta que ela teve com estimulação. Não, com tratamento estético, né? Com a escova, com sendo progressiva, isso muda um pouco. Fica o cabelo crespo, por exemplo. Se a pessoa alisa o cabelo e vai fazer o TMS, tem essa mudança. Então, é bom avisar as mulheres para fazer depois o tratamento, né? Por isso. Então, efeitos adversos, a doutora já falou, esses cuidados, você vai mudando o posicionamento para estimular, se você tem mais do que uma demanda para estimular no cérebro? Sim, então, por exemplo, eu já tratei uma doente que ela tinha espondilite anquilosante, que é uma doença reumática que causa muita dor. O paciente tinha dor em várias articulações, reclamava muito de dor e nada resolvia a dor dela, e depressão. Então, eu estimulei a região motora dela, então, para controlar a dor, e estimulei a região frontal relacionada ao controle da depressão, que nós chamamos de F3, que é o córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, fica aqui na frente, é um palavrão, né? Mas é o nome dele. Então, a gente estimulou duas áreas, então, de acordo com o sintoma do doente, aquilo que ele relata para você, você vai na literatura, vê os protocolos utilizados e aplica em mais de uma região. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu agradeço demais sua participação. Eu vou deixar os contatos da doutora, porque ela deixa aqui disponível para você que está em casa, um e-mail. Vamos lá, então. Souza, com Z, C-O, Souza, com Z, C-O, @usp.br. Do jeitinho que está escrito aí na sua tela. Se você não conseguiu anotar, me pergunta que eu te falo daqui a pouco. O telefone é 11 3237 2031. 3237-2031 é o telefone, também operadora 11. Perdeu a informação? Quer saber? Pergunta lá no Facebook, que eu vou ficar feliz de poder te ajudar com essa informação aqui
dos contatos da doutora Carolina. Muito obrigada por ter vindo. Está sempre convidada a voltar. Seja bem-vinda, viu? Sempre. Eu que agradeço, Denise, a oportunidade de estar aqui novamente em discutir esse tema, que é um tema relativamente novo, as pessoas estão se familiarizando ainda com eles, mas eu acho que é um tratamento promissor para tantas doenças e a gente realmente tem que divulgar, e esse canal dá uma oportunidade muito boa para isso, porque tem um alcance nacional e internacional. Sim. Através das redes sociais. Sim. E eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigada, doutora. Pode voltar quando quiser.